Pessoal, fiquem agora com alguns cortes da sala ao vivo e das lives que a gente faz toda semana, tá? Esses cortes aí tem dicas, macetes, truques para vocês aprenderem a pegar as operações no ponto certo, como ler o gráfico, como ler o indicador. Então, não percam aí que os vídeos são bem importantes, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com os vídeos. Isso aqui que eu já vou até marcar para a gente fazer o corte, tá? O que acontece quando quando o mercado tenta fazer um boss, ó, ele tenta fazer um boss de alta e ele não consegue. O mercado percebe que não tem força. O próprio comprador percebe que está sozinho e não tem força. Então o que ele faz? Ele alivia a compra, o mercado volta, aí ele vai avaliar aqui nessa região se o mercado tem muito vendedor ou não. Para quê? Para ele voltar e tentar romper de novo. Se tiver muito vendedor, ele aborta a tentativa de rompimento e ele tem como defesa o início do movimento lá embaixo. Então ele pode defender só lá embaixo. Se ele vê que nesse movimento começa a diminuir o volume vendedor, ele pode tentar retomar de novo após pegar uma liquidez, por exemplo, de um fundo intermediário, desses fundos intermediários, para tentar romper o topo novamente. Então ele captura um pouco de liquidez para tentar fazer o rompimento de novo do topo, tá? Porque quando ele tenta romper e ele não consegue, ele impõe muito lote aqui para tentar romper. Ele traz o médio para muito perto desse topo. Então ele precisa afastar o médio dele para quando o mercado voltar e romper lá em cima, né? O médio dele está afastado e não está coladinho aqui. É o que eu falo, assim. Às vezes a gente está fazendo uma operação que ela vai até dar um dinheiro para a gente, mas ela não é a melhor operação possível naquele momento, né? Então a gente está vendo uma possibilidade, um exemplo, tá? Vamos supor que eu estou vendo uma possibilidade de compra aqui. Você fala, então, mas eu não posso vender para chegar nesse ponto. Não significa que eu vá conseguir chegar naquele ponto por causa do movimento de pullback mastigado que volta para tirar a gente. Mas eu posso vender para fazer esse movimento. Só que quando chegar aqui no ponto da compra, eu vou ter o viés da cabeça, por exemplo, de virar a mão na compra, porque aqui seria o movimento ideal. Você entendeu? Então, muitas vezes, eu faço muito isso. Eu entro muito para ir buscar esses movimentos. Principalmente quando é longo esse movimento. Por quê? Quando a gente faz esse tipo de leitura, então assim, eu vou operar contra o movimento principal, né? Então eu vou operar contra o movimento principal, para quê? Para trazer o mercado, né? Para vir com o mercado no trade principal, que seria a compra. Só que aqui ele abre às 9 horas, ele pode chegar aqui só às 11 da manhã. Então, se eu estou querendo fazer uma compra, eu posso ter que esperar o mercado até às 11 da manhã. Só que eu tenho que saber o que é. O trade ideal é nesse ponto. Eu estou fazendo uma venda para vir buscar esse ponto, porque eu sei que o mercado vai vir testar, porque é uma região de 60, que iniciou com força, fez um fake boas ali, e o mercado está vindo o quê? Pegar liquidez numa região primária ali do movimento anterior. Então, eu tenho que ter a cabeça o seguinte: esse movimento não pode, um exemplo, invalidar uma possibilidade de compra aqui. Então, muitas vezes, quando eu faço isso, esse movimento eu saio no alvo. Se fosse, por exemplo, um movimento principal de compra aqui. Então, vamos supor que, enquanto é isso, pessoal, ele está fazendo um monte de regiãozinha aqui, né? Ó, vamos atualizando. A gente tem que lembrar sempre, pessoal, que a gente tem alguns contextos importantes para a gente buscar a operação, tá? Então, vamos tentar simplificar do jeito mais fácil possível para a gente poder fazer o contexto da operação sem a necessidade da gente ficar incrementando muito coisa de leitura de contexto, leitura de gráfico, essas coisas. Então, basicamente, tá? Como que a gente faz para procurar as operações? Então você vai olhar o time frame maior, o que a gente chama de HTF. Então basicamente é isso aqui, ó. Você vai olhar o HTF e você vai tentar identificar a coisa mais importante que tem no time frame superior, que é o que? A tendência. Tendência, a gente tem 3 tipos de tendência: tendência de alta, tendência de baixa e lateral, mercado lateralizado. Então, se eu identifico o que está acontecendo no time frame maior, é o que eu vou procurar a operação no time frame menor com base nesse time frame maior. Então, se eu tenho uma tendência de alta, então eu tive um rompimento de tendência, um rompimento de topo, que na nossa nomenclatura a gente chama de boss, o que faz uma tendência de alta, e onde eu devo procurar operar? Eu devo esperar um pullback numa região de demanda do time frame maior, para eu procurar a partir desse ponto, eu procurar uma compra. Então, tendência a gente opera desse jeito. Tendência de baixa, a mesma coisa.
Então, na tendência de baixa, eu vou esperar com que ele forme um BOS no time frame maior, formou um BOS. E eu vou esperar um pullback desse mercado numa região de time frame maior, que é uma região de oferta, e vou operar nesse contexto. E no mercado lateral, quando eu identifico que eu tenho um mercado lateral, como que eu opero? Eu divido esse mercado lateral em duas partes, parte superior e parte inferior. Na parte superior, eu vou procurar preferencialmente venda e na parte inferior, preferencialmente compra. Para aumentar o seu índice de acerto, você vai evitar operar próximo dos 50%. Então, uma das formas que você pode fazer é você pegar um FIBO, por exemplo, e você coloca um FIBO da mínima a máxima da lateralização com aqueles níveis normais, 50, o meia e o 30. Então, o que você vai fazer? Você vai dividir em três partes, do parte superior, a parte inferior e o meio do range. Então, você vai vender na parte superior do range, você vai comprar na parte inferior do range e no meio do range, aqui no meio, você não vai fazer nada. Você vai esperar ele avançar para a parte superior ou você vai esperar ele avançar para a parte inferior. Nosso indicador, pessoal, ele tem dois, vamos dizer assim, dois parâmetros para a gente olhar. Ele tem o termômetro e ele tem o fluxo do dinheiro. O termômetro, ele fala para mim assim, dos ativos que a gente está observando lá fora, que são mais de 30 ativos, são quase 40 ativos. Esses ativos majoritariamente estão positivos ou negativos? Esses ativos de risco estão majoritariamente negativos. Então, o nosso termômetro está falando que, por exemplo, petróleo, ouro, entre outros ativos lá fora que a gente olha, índices diversos, índices americanos, índices chineses, eles estão negativos. Então, o mercado está vendendo ativos de risco. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o mercado está vendedor. Aí a gente vai para o segundo ponto, que é o fluxo do dinheiro. Como que funciona o fluxo do dinheiro? Ele vai falar para mim o quê? O que o investidor institucional ele está fazendo nesses ativos? Ele está vendendo mais ou ele está comprando mais ativos? Então, se o fluxo do dinheiro é negativo, significa que ele está tirando o dinheiro do mercado. Então, ele está vendendo os ativos de risco e transformando, por exemplo, em dólar. Então, se ele está vendendo os ativos e está comprando dólar, está transformando em dólar, eu tenho uma tendência de ativos de risco para baixo, olha o nosso mercado hoje. E eu tenho uma tendência de dólar para cima, olha o mercado do dólar hoje. Tá? Então ele mostra para a gente o que o dinheiro institucional está fazendo no mundo. Então, se eu vou operar, eu vou tentar não operar contra esse dinheiro institucional. Professor, mas o termômetro está negativo, mas o fluxo está indo para o positivo, ele veio lá de baixo e está recuperando, legal. Então o mercado panicou, jogou lá embaixo, e os institucionais começaram a comprar de novo. Então nesse movimento aqui, se toca numa região importante de compra, e ele começa a fazer essa virada de mercado, é o sinal que você tem para comprar. Opa, os institucionais começaram a comprar, vou comprar também, então vou procurar uma entrada e vou entrar no mercado. Então essa é a forma mais prática que a gente tem de ler o indicador para saber ali o que eu devo fazer, se o que eu estou querendo fazer, ele está em condições, ele está em consonância. Pessoal, finzinho do vídeo, postando aí para vocês, ó, inscrições para a mentoria turma de março, as vagas estão acabando, são vagas limitadas, não percam essa chance de aprender, né, com aulas ao vivo comigo, o que vocês estão vendo aqui nos vídeos e aprender a praticar e pôr em prática esses truques e esses macetes aí das operações, tá bom? Um abraço a todos, aguardo vocês lá e até mais, pessoal.